Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5 do curso de R para iniciantes da Psicometria Online Academy. Eu sou Douglas Dutra e hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados. Existem 4 tipos principais de dados dentro do R, ou classes, que é o termo que o R utiliza. Essas classes são numeric, para números, character, para textos, logicals, para valores booleanos, ou avaliações lógicas, que são verdadeiro, falso, NA, para dados ausentes, e o factor, que é a variável categórica dentro do R, que ocupa ali uma posição intermediária entre um valor numérico e um valor do tipo textual, ok? Dentro dessa aula nós vamos utilizar 3 funções básicas, que são a função class. A função class retorna para a gente qual é o tipo, qual é a classe de um dado ou de um objeto, ok? Então ela vai retornar o nome de uma classe. Temos as funções que começam com is ponto, o nome de alguma classe. Essa é uma pergunta que a gente faz ao R se um objeto pertence a uma classe específica. Islogical, esse dado aqui pertence à classe logical. O resultado de uma função que começa com is ponto sempre é um valor verdadeiro ou falso, tá? E temos as funções as ponto, nome de alguma classe, que essa é uma função de conversão. Essa função altera o tipo do dado, altera a classe daquele dado, daquele objeto, ok? A função numeric ela é bem direta, tá? São os números inteiros e decimais. Temos aqui os números 18 e 7,5, eles são da classe numeric. Funciona da mesma forma se eu tiver um vetor. Vou criar aqui o vetor E para o nosso exemplo, que ele tem os valores 1, 3, tem um dado ausente no meio e os valores 4 e 0. A classe desse vetor aqui é numérica. Mesmo tendo um valor ausente, essa função class está avaliando o objeto como um todo. O R pode não saber qual é o valor que deveria vir nessa terceira posição, mas todo o resto é um vetor numérico, tá? Então, o objeto está na classe numérica. Se eu pergunto isso, o valor aqui é true, porque de fato ele está dentro dessa classe, ok? E a mesma coisa quando eu olho para a classe character. A palavra casa é da classe character. Se eu pergunto especificamente se casa é um dado textual, ele me retorna o valor true. E a mesma coisa quando eu avalio o vetor texto, né? O vetor texto tem as palavras meu nome é Douglas. E essas funções dizem que é um character, tanto a função class quanto a função isCharacter. E agora vamos para a primeira conversão, né, de tipo de dado. Eu posso transformar aquele vetor E, que só tem números, na classe character. Notem que agora os valores 1, 3, 4 e 0 estão dentro de aspas. As aspas são as dicas visuais que nós estamos lidando com o texto. Não dá mais para eu somar esse valor 1, esse valor 3, ok? Porque agora eles são palavras. São vistos como palavras, então não dá mais para fazer nenhuma operação aritmética ou estatística com esses valores. Então, dá para eu converter números para textos, mas não dá para eu converter toda a palavra para um valor numérico. Por exemplo, eu não posso escrever aqui as numeric sobre a palavra casa. Essa função aqui vai gerar uma mensagem de erro, um aviso, falando que um NA, um dado ausente, foi gerado à força, tá? Notem que as numeric casa gerou um NA, porque casa não vira um valor numérico. Então temos essas restrições na hora de converter dados, ok? E vamos agora olhar para os logicals, tá? Nós temos os 3 valores, true, false e NA, todos eles são valores lógicos. E eu posso perguntar, né, se qualquer um desses valores pertence à classe lógica, que eu vou receber o valor true. Um ponto interessante aqui é quando eu vou tentar converter outros tipos de dados, tá, na classe logical. Eu posso converter um valor numérico na classe logical. A maioria dos valores aqui viraram true, só que a última posição virou false. Por que isso ocorreu? Isso ocorre porque o R também armazena os valores true ou false como números. Só que o valor true, ele recebe o valor de 1 e o false recebe o valor de 0. Como no final do meu vetor E eu tinha o valor 0, aqui ele virou false.
E ele converteu todos os outros números, o 3 e o 4, em 1. Por isso eles receberam o valor true, ok? O NA já era um NA, continuou o NA. O dado ausente ele é ignorado nessas conversões. E esse dado interessante aqui, do true valer 1 e o false valer 0, permite que a gente faça aritmética com true ou false. Eu posso somar dois trues e conseguir o valor 2. Tá bom, pessoal? Esse é um detalhezinho interessante. E eu também tenho a função isNA. Vamos olhar agora de uma forma diferente aqui para o NA, porque ele merece uma atenção especial. O NA, o dado ausente, a gente quer identificar ele e muitas vezes vamos ter que retirar ele de alguma variável para poder realizar alguma operação. A função isNA, ela é a única função do tipo is que retorna vários valores, porque ela vai avaliar cada elemento de um vetor ou de uma variável. Como o meu vetor tem 5 elementos, a função isNA me retorna 5 valores. As duas primeiras posições são falsos, porque não temos NA nelas. Temos um NA somente na terceira posição, que recebeu o valor true, tá? É fácil identificar o NA quando eu tenho somente 5 elementos, mas se eu tivesse 500, 1000 elementos dentro da minha variável, isso seria mais difícil. Eu também posso utilizar a função na.omit, ou remove, sobre o meu vetor E, que ele vai eliminar aqui o NA. O E virou somente 1, 3, 4 e 0. Aí ele guarda como atributo qual era a posição desse NA que estava aqui anteriormente, tá? Mas ele foi eliminado, foi omitido desse vetor aqui. Também é uma forma de você tirar o NA. Tirar o NA é algo muito útil porque ele vai atrapalhar certas funções estatísticas, como a média. Quero pedir a média do meu vetor E. Me retorna o valor NA, porque o R não sabe como calcular a média daquela terceira posição. Eu preciso acrescentar o argumento na.rm, que é a abreviação de NaRemove, NaRemove igual a true, que aí ele ignora o valor NA. Só que eu tenho que falar para o R fazer isso especificamente, tá? Eu tenho que fazer, colocar o comando para ele ignorar o NA. Vamos agora para a última classe de dados da nossa aula, que são os fatores, as variáveis categóricas. Em outros pacotes de dados como o SPSS, os fatores, as variáveis categóricas, são armazenadas internamente como uma categoria numérica, só que cada categoria recebe um nome, que é ali o atributo qualitativo. E essas categorias elas podem ser ordenadas ou não. Todas essas características se repetem aqui no R com os fatores. Eu vou criar um fator com a função factor, e se eu estou criando um fator a partir de dados numéricos, que nem eu tenho aqui no argumento x, que são os dados brutos que eu estou passando para essa função, para cada número que eu tenho aqui, ou seja, não é para o tamanho do vetor não, para cada número diferente que eu tenho aqui, no caso eu tenho os valores 1, 2, 3 e 4, para cada um desses 4 valores eu preciso dar um nome. Então eu preciso no meu argumento labels aqui, eu preciso passar 4 nomes, aqui na minha variável escolaridade. Quando a pessoa marca a primeira opção de nível de escolaridade, ela marcou a opção fundamental, tem um fundamental completo. Então 1 equivale a fundamental, o médio equivale à posição 2, por isso ele é o segundo nome que eu vou colocar, nível superior vai ser atribuído ao valor 3 e assim por diante. E por fim eu coloco o argumento ordered, porque escolaridade é uma variável ordenada. O nível médio indica que a pessoa passou mais tempo na escola do que o nível fundamental. Então tem uma diferença ali em algum atributo, tá? Tem uma característica quantitativa aqui. Então eu posso colocar essa hierarquia com o argumento ordered. Criei a minha variável escolaridade. Quando eu checo essa variável aqui, notem que o R não me devolve mais os números, tá? Ele não exibe mais os números para mim, ele coloca somente os nomes. Eu tinha aqui os números 1, 3 e 4, então ele me devolve os valores fundamental, superior e PG, que é pós-graduação. E no final, ele coloca quais são os níveis desse fator. E como eu coloquei o ordered igual a true, ele demonstra a hierarquia entre os níveis.
fundamental é menor que médio, e o médio é menor que superior, que é menor que PG. Então isso é uma forma de eu criar um fator hierárquico, né? Um fator ordenado, melhor dizendo. Eu também posso criar fatores a partir de textos, é até mais simples. Se eu estou passando palavras para o meu fator, tá? As palavras vão ser simplesmente convertidas em categorias, ok? Que nem eu faço aqui com a região geográfica. Uma região não é maior que a outra, né? Quando eu falo que uma pessoa está no Nordeste ou outra está no Centro-Oeste, não tem ali uma diferença de atributos quantitativos. São só classes distintas, somente diferentes. Então eu não preciso utilizar o argumento ordered dentro desse fator. E eu também não preciso do meu argumento labels, porque eu já estou passando os nomes das categorias para minha função factor. Então, quando eu chamo aqui a minha variável região, eu já tenho os nomes aparecendo aqui para mim, sul, sudeste, norte, na mesma ordem que eu passei. Só que os levels, né, os levels que eu posso checar aqui também com as funções levels, né, os nomes eles são reorganizados, eles são ordenados aqui na ordem alfabética, ok? Por isso o primeiro nome é o Centro-Oeste, que começa com C, depois passamos para o Nordeste, que é o próximo nome, né, na ordem alfabética, e assim por diante, tá? Né, eu não altero a ordem dos dados brutos, mas os levels eles sempre são organizados em ordem alfabética. Se a gente não passou valores numéricos, ok? E, para a gente terminar, como funciona a conversão de fatores? Né, eu posso criar fatores com a função sFactor. Quando eu crio fatores, aplico a função sFactor sobre números, o nome da categoria se torna o próprio número. Também não dá para eu fazer operações aritméticas aqui, tá bom? Não dá para somar esse 1 com esse 3, porque ele não é mais um número, é só o nome de uma categoria. Então essa é uma restrição. Embora sejam números que estão aqui, como é um tipo fator, não dá para fazer operação aritmética, nem toda operação aritmética, tá? Algumas funções até permitem. E o NA aqui, ele aparece entre os sinais de menor que e maior que, porque ele ainda é um dado ausente, tá? Esses sinais aqui aparecem para mostrar que não é uma categoria em si. E eu posso utilizar a função sFactor sobre um vetor textual que vai ter o mesmo efeito aqui do que a função factor sobre a região, tá? Uma maneira bem direta. Só que a gente tem que ficar atento quando a gente vai converter um fator em outro tipo de dado. Por exemplo, vamos ver o efeito de eu converter o meu fator região, no tipo numérico. O primeiro número aqui se tornou o número 5, por quê? Porque os níveis dos fatores são organizados em ordem alfabética. Nessa variável aqui, o primeiro valor era o sul. O sul era o último nome na ordem alfabética. Por isso virou o número 5. E assim por diante. O sudeste estava na penúltima posição na ordem alfabética. Por isso ele recebeu o valor 4. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está convertendo um fator não ordenado em número, porque aí os valores os nomes das categorias vão receber números de acordo com a sua ordem alfabética. Essa é a regra que o R vai seguir. Mas se eu converter para texto, aí é uma conversão mais simples. A ordem que não vai ser alterada, né, e vão só receber os mesmos nomes originais, ok? A conversão de um fator para textual é bem simples e bem direta. Ter uma clareza sobre a classe de dados com a qual nós estamos trabalhando vai ser muito importante para a gente poder identificar a função correta, o procedimento correto que pode ser realizado sobre o tipo de dado que nós temos. E além disso, a conversão de uma classe para outra é uma etapa essencial da manipulação de dados, da gente acertar um banco, uma base de dados, para a gente poder trabalhar com ela claramente, para ela poder, né, gerar um gráfico, uma análise de dados. Então, esses procedimentos que vimos na aula de hoje serão reabordados em aulas futuras, em outros procedimentos mais voltados para a manipulação de bancos.
Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, mas caso você queira ter acesso a muito mais conteúdo como esse daqui, considere entrar para a Academy. Lá você vai fazer parte de uma comunidade bem ativa, além de ter suporte para todas as suas dúvidas por meio de e-mails ou supervisões ao vivo. Acesse o link aqui embaixo na descrição para ter mais informações.